Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender como calcular probabilidades de uma variável aleatória x que segue uma distribuição normal padrão utilizando a tabela da distribuição normal. Bora começar? No último vídeo nós vimos a definição, as principais características e a fórmula da função de densidade de uma distribuição normal. Então, só para a gente relembrar, eu tenho aqui a função de densidade da distribuição normal é igual a f de x, 1 sobre raiz de 2π vezes sigma ao quadrado vezes e elevado a menos x menos μ elevado ao quadrado sobre 2 vezes sigma ao quadrado. E essa função de densidade depende apenas de dois parâmetros, μ e sigma. Agora, será que existe uma outra forma de calcular as probabilidades dessa variável x sem ser pelo cálculo de integrais? A resposta é sim. Quando x segue uma distribuição normal, podemos calcular as probabilidades de x utilizando uma tabela auxiliar, a tabela da distribuição normal padrão. Agora, professora, o que seria essa distribuição normal padrão? Vamos olhar aqui para o cabeçalho dessa tabela. A gente tem aqui distribuição normal padrão. Z segue uma distribuição normal 0,1. O que significa isso? Então, isso significa que Z é uma variável aleatória que segue uma distribuição normal com média 0 e variância 1. Ou seja, então, substituindo μ igual a 0 e sigma ao quadrado igual a 1, eu tenho essa função de densidade da distribuição normal padrão. Voltando para a tabela, vamos ver qual mais informação eu tenho. O corpo da tabela dá a probabilidade de P tal que Pzinho, que vai ser a probabilidade que eu vou encontrar, é igual à probabilidade de Z estar entre 0 e ZC. Ou seja, vai me dar essa área aqui. Então, toda a probabilidade que eu encontrar nessa tabela vai ser referente a essa área. Bora colocar um exemplo prático para vocês entenderem direitinho o que é esse ZC e a área que eu estou calculando. Então, vamos fazer agora o exemplo 1. Considere que Z segue uma distribuição normal 0,1, significa uma distribuição normal com média 0, variância 1, exatamente a distribuição normal padrão. O que eu quero calcular? Eu quero calcular a probabilidade de Z estar entre 0 e 1,57. Então, vamos fazer agora um esboço do gráfico. Eu tenho que Z entre 0 e 1,57. Então, eu quero calcular essa área aqui. Exatamente a área que a gente viu que a tabela me dá. Então, quando eu encontrar P, o valor de P nessa tabela, vai dar exatamente a área que eu estou interessada em calcular. Mas como que a gente descobre esse valor de P? Para descobrir esse valor de P, a gente vai precisar olhar mais duas informações aqui nessa tabela. Então, vamos olhar aqui na primeira coluna. Na primeira coluna está escrito aqui parte inteira e primeira decimal de ZC. O meu ZC é igual a 1,57. Então, parte inteira e primeiro decimal vai ser igual a 1,5. Agora vamos ver o que está escrito aqui na primeira linha dessa minha tabela. Segunda decimal de ZC. Então, minha segunda decimal de ZC é igual a 7. Então, se eu olhar aqui e seguindo o 1,5 até na coluna que está o 7, eu vou encontrar esse valor aqui, 44,179. Esse é o valor de P. Então, vamos escrever aqui, 44,179. Mas meio estranho isso aqui, probabilidade igual a 44.179? Não, vamos com calma. Sempre que eu encontrar aqui qualquer probabilidade, eu sempre vou ter que colocar na frente o 0, vírgula. Então, na verdade, a probabilidade de Z estar entre 0 e 1,57 é igual a 0,44,179.
Se eu quiser colocar com 4 casas decimais, vai ficar 44,18. E se eu quiser colocar em porcentagem, vai ficar 44,18%. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. Agora, aqui na letra B, eu quero calcular a probabilidade de Z ser maior do que 1,57. A minha dica aqui é sempre desenharmos a distribuição para a gente marcar a área que a gente quer encontrar e também a área que a gente tem informação na tabela. Fica muito mais fácil e a chance de errar é mínima. E vou marcar aqui o ZC 1,57. Essa aqui é a área que eu vou marcar, é a área que tem na minha tabela. Só que não é a área que eu quero calcular a probabilidade. A área que eu quero calcular a probabilidade é essa daqui. É para Z maior do que 1,57. Agora a gente vai lembrar de uma outra coisa que a gente viu no outro vídeo. A distribuição normal, ela é uma distribuição simétrica. A normal padrão também é uma distribuição simétrica. Ou seja, ali no zero, eu tenho a minha média igual a zero, a minha moda igual a zero e a minha mediana também é igual a zero. Se a minha mediana é igual a zero, isso vai significar o quê? Que eu tenho 50% das minhas observações para um lado e 50% para o outro lado, totalizando, obviamente, o quê? 100%. Então, o que significa isso? A minha área em azul mais a minha área em vermelho vai ser igual a 50%. Então, eu vou utilizar essa informação para calcular a probabilidade de Z ser maior do que 1,57. Então, a área que eu quero vai ser 0,5 menos a área que está em azul. Então, isso vai ficar 0,5 menos 0,44179, que é o valor de P referente ao que? ZC igual a 1,57, que corresponde a essa área daqui, ou a minha área em azul que eu desenhei. Então, fazendo esse cálculo aqui, eu vou encontrar 0,05821. Arredondando para 4 casas decimais, 0,0582 ou 5,82%. Então, a probabilidade de Z ser maior do que 1,57 é igual a 5,82. Então, vamos fazer agora o exemplo C. Eu quero probabilidade de Z ser maior do que menos 1,57, menor do que zero. Então, de novo, vamos esboçar o gráfico, ver a área que a gente quer e a área que a gente tem na tabela da distribuição normal. Então, tá aqui o gráfico, vamos montar. Então, eu quero Z entre 0 e menos 1,57. Então, eu quero essa área aqui. E qual é a área que a gente tem na tabela? Entre 0 e 1,57, que é o P. Agora, o que a gente vai lembrar? A gente vai lembrar de novo que essa distribuição normal padrão é uma distribuição simétrica, ou seja, a área azul é igual à área vermelha. Então, como a minha probabilidade de P vai ser igual a 0,44179, a minha área vermelha vai ser exatamente igual a 0,44179. Colocando com 4 casas decimais, 0,4418 ou 44,18%. Agora vamos fazer a letra D. A probabilidade de Z está entre menos 1,57 e 1,57. Então, vamos esboçar aqui, vamos marcar 1,57 e
menos 1,57. A área que eu quero calcular é essa mais essa. Como a minha distribuição é simétrica, essas duas áreas são iguais. E consultando lá na minha tabela, eu vou encontrar que essa área aqui entre 0 e 1,57 é igual a 0,44179. Como as duas áreas são iguais, eu posso fazer 2 vezes 0,44179. É uma área mais a outra área. Isso vai ser igual a 0,88358. Colocando com 4 casas decimais, 0,8836 ou 88,36%. Então, a probabilidade Z está entre menos 1,57 e 1,57 é igual a 88,36%. Agora, a gente quer calcular a probabilidade Z ser menor do que menos 2,13. Vamos começar primeiro esboçando o gráfico. Eu quero calcular a probabilidade de Z menor do que menos 2,13. Então, eu quero essa área para cá. Agora, vamos nos lembrar qual a área que a tabela me dá. A área vai me dar entre 0 e o valor de ZC, 2,13. Então, a tabela, o valor de P vai ser referente a essa área. Então, vamos achar primeiro o valor de P, depois a gente calcula a área que a gente quer achar. Então, vamos localizar aqui na tabela parte inteira e primeira decimal, igual a 2,1. Segunda decimal, 3. Vamos pegar, então, esse valor aqui, 2,13, que vai ser igual a 48,341. Como eu tinha falado, eu sempre tenho que colocar 0, o valor de P. Então, eu tenho a probabilidade para essa área, mas não é a área que eu quero calcular. Então, o primeiro passo aqui é eu me lembrar o seguinte: a distribuição normal padrão ela é simétrica. Então, a área da direita vai ser igual à área da esquerda. Então, aqui também vai ser 0,48,341. Só que eu quero azul. Como a distribuição é simétrica, eu também tenho uma outra informação, que o zero é o quê? É a minha mediana. Então, à esquerda da mediana, eu vou ter 50% de probabilidade. Então, a soma dessas duas áreas aqui vai ser igual a 0,5. Então, para eu achar a área em azul, basta eu fazer o quê? 0,5 menos a área em vermelho, 0,48341. E isso vai ficar 0,01659. Fazendo com 4 casas decimais, 0,0166 ou 1,66%. Então, a probabilidade de Z ser menor do que menos 12,13 é 1,66. Agora, vamos fazer a letra F. Probabilidade de Z estar entre menos 3,05 e 1,12. Primeiro passo, de novo, vamos esboçar a área que a gente deseja calcular e depois a gente vê a área que a gente tem na tabela. Então, a probabilidade Z entre 1,12 e menos 3,05. Então, quando eu olhar aqui na tabela, ZC igual a 1,12, então 1,12, eu estou calculando essa área aqui, 0,36
864. Agora, para eu achar essa área que está aqui em rosa, eu vou ter que me lembrar o seguinte. A área que vai estar lá na tabela é 3,05 ZC, que é simétrica àquela área que está lá em rosa. Então, basta eu olhar aqui 3,05. Então, eu vou achar essa área aqui igual a 0,49886, que é igual a essa área aqui. Então, para eu calcular essa probabilidade, basta eu fazer o quê? Somar essas duas áreas. Então, vai ficar 0,49886 mais 0,36864. Fazendo essa soma, eu vou encontrar 0,8675 ou 86,75%. Então, vamos fazer agora a última letra desse exercício 1. Eu tenho probabilidade de Z estar entre 1,83 e 2,27. Então, vamos montar aqui no meu gráfico a área que eu desejo calcular. Então, Z entre 1,83 e 2,27. Então, eu quero essa área aqui. Agora, vamos identificar qual a área que a tabela me dá. Então, quando eu olhar lá para ZC igual a 1,83, eu vou estar encontrando essa área aqui em vermelho. Agora, quando eu olhar para ZC igual a 2,27, eu vou estar encontrando essa área toda aqui em rosa. Então, vamos procurar lá na tabela ZC igual a 1,83. A probabilidade vai ser igual a 0,4638. Agora, olhando lá na tabela para 2,27, a gente vai encontrar 4,840. Então, a probabilidade dessa área vai ser 0,48840. Agora, para achar a área em azul, que é a que eu quero determinar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a área em rosa menos a área em vermelho, que vai me sobrar a área em azul. Então, vamos lá, vai ficar 0,48840 menos 0,46638. Fazendo essa conta, eu vou encontrar 0,02202, com 4 casas decimais, 0,0220 ou 2,20%. Agora vamos ver aqui esse exemplo 2. Considere que x segue uma distribuição normal com média 6,4 e variância 0,2. Calcule a probabilidade de Z estar entre 5,2 e 7,8. E aí, como é que eu faço para calcular isso? Posso olhar já direto na tabela da minha distribuição normal padrão? A resposta é não. Por quê? Porque qualquer probabilidade que eu encontrar aqui nessa tabela vai ser referente a uma variável Z que segue uma distribuição normal 0,1. Aqui eu tenho uma variável x que segue uma distribuição normal com média 6,4 e variância 0,2. Então, para a gente poder consultar nessa tabela, a gente vai ter que fazer uma transformação. A gente vai ter que transformar essa minha variável x numa variável z. E isso nós vamos deixar para o próximo vídeo. Eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição.
Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.